vou entrar aqui. Pronto. Aguardar só entrar aqui. Começar a entrar, porque daí eu já arrumo o celular aqui. Flávio, boa noite. Boa noite, Bruno. Sejam bem-vindos. Diego, boa noite. Boa noite, Janir. Boa noite, Conceição. Sejam bem-vindos, Deise. Boa noite. Opa. Boa noite, Joaquim. Boa noite, Luiz. Boa noite, Mário. Sejam todos bem-vindos. Só vou arrumar aqui o celular para que a minha mãe possa ficar nas questões, tá? Já libero aqui para vocês. Mais 60, aqui, ó. Boa noite, Mila. Boa noite a todos. Vamos, Yara, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje é a nossa live de perguntas e respostas, né? Então agora, daqui a pouquinho, às 8 horas. Boa noite, Melissa. Boa noite, Annelise. Boa noite, Lalinha. Boa noite, seu Moacir. Daqui a pouco nós então iniciaremos a nossa live com a prece de abertura e depois vamos às questões, né? Como eu sempre falo, todas as nossas reuniões de quinta, as questões, se possível, ser feitas até 10 para as 9, 8h50. Por quê? Porque daí nós temos tempo para estar finalizando as respostas na live mesmo. E ao final, vamos fazer a vibração do passe e da fluidificação da água, tá? Então eu já convido vocês a reservar já o copinho com água, ou garrafinha com água, para que a gente possa estar fluidificando ao final da reunião, tá? Thaís, boa noite, seja bem-vinda. Tatiana, boa noite. Boa noite, Rô. Boa noite a todos. Boa noite, Edna. Boa noite, Lucilene. Boa noite, Vali. Todos bem-vindos. Ado, boa noite. Tudo bom, meu irmão? Paulo, Dona Silvana. Que Deus abençoe a todos aqui presentes para a nossa live. Daqui a pouquinho nós já iniciamos. Helena, boa noite. Mazé, seja bem-vinda. Se Deus assim permitir, Lucilene, que Deus abençoe a nossa reunião mesmo. Andréia, Rosa, sejam todos bem-vindos. Mais alguns minutinhos a gente já começa e aí vocês já podem iniciar as questões para que a gente comece a respondê-las. Ellen, seja bem-vinda, meu amor. Franciele, boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite, Sandra. Sejam bem-vindos. Zé Antônio, boa noite. Boa noite, Moisés. Todos sejam muito bem-vindos. Daqui a pouquinho nós já iniciamos, faltam 2 minutinhos. Para que a gente possa iniciar. E aí fica a critério de vocês. Como eu sempre coloco, a reunião de quinta, quem dirige, quem orienta são vocês, né, através das perguntas. Eu estou aqui apenas para transmitir as respostas, né? Maria Fernanda, seja bem-vinda. Toninho, meu querido primo, seja bem-vindo. Boa noite. Então, mais um minutinho, nós já iniciaremos com a prece inicial.
lembrando a água fluidificada através da garrafinha ou do copo com água, para ao final nós podermos fazer a vibração de fluidificação. Raquel, boa noite, seja bem-vinda. Neide. Raquel, manda um abraço para Adriano, viu? Aldemir, Marlúcia, sejam bem-vindos. Sônia. Bom, 8 horas, vamos então iniciar a nossa reunião com a prece, né? Eu convido a todos a elevar o pensamento e o coração a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos entrar em sintonia com os nossos irmãos espirituais, nossos mentores espirituais, para que ao longo de toda essa reunião eles nos possam conceder a paz, a harmonia, proteção, auxílio para as nossas necessidades íntimas e ao sairmos desta reunião online, possamos ser renovados e fortalecidos para continuar as nossas tarefas. Que assim seja, graças a Deus. Por enquanto não entrou nenhum. Bom, meus irmãos, então agora é com vocês, tá? Ficamos no aguardo aqui das questões para que a gente possa estar respondendo. Entrou? Mais recentes? Aí? Entrou algum? Não? Vou pegar só uma aqui que... Entrou aí? Entrou. Na erraticidade, nós nos lembramos do idioma Esperanto ou temos que estudá-la? Na verdade, a questão do idioma é uma questão interessante, né? Os espíritos, lógico, os espíritos quando já desmaterializados, quando já liberados da matéria, né? Porque quando a gente desencarna, a gente mantém o pensamento muito focado na matéria. E aos poucos nós vamos desprendendo dele, né? Então, ao desencarnar, a gente ainda vai se comunicar com o idioma que a gente conhece, né? À medida que a gente vai se desprendendo, se vinculando, se adaptando ao mundo espiritual, nós vamos começando a entrar em contato com a linguagem do pensamento, porque os espíritos se comunicam pelo pensamento. A linguagem, o idioma, né, ela é uma vestimenta do pensamento. Então, o espírito, ele pensa e a partir daí ele pode se comunicar com qualquer espírito de qualquer lugar do mundo. Né? Porque o pensamento ele é puro, ele não é revestido por linguagem, né? Mas se nós lembramos de outros idiomas, sim, a partir do momento que a gente vai se adaptando ao mundo espiritual, a gente vai se lembrando de idiomas que a gente já teve, que a gente já estudou, que a gente já conheceu, né? O Esperanto também, se caso em alguma encarnação nós tenhamos tido contato com esse idioma, tá? Pergunta. João, gostaria de seus comentários, desde que possível, se desde o reino mineral já existe algum princípio inteligente de espírito de forma individualizada. Nossa, que pergunta! Se desde o princípio, desde o reino mineral, existe algum princípio inteligente de forma individualizada. Vamos lá, o que é princípio inteligente? O espírito é um princípio inteligente. Só que ele é tido esse nome espírito quando esse princípio inteligente alcança a fase humana. Antes, nós conhecemos ele como princípio inteligente. Esse princípio inteligente passa por todos os reinos da natureza, né? Então, ele se vincula à matéria mineral,
Depois, adquire vivacidade, adquire... como que eu posso colocar? Não vida, pode ser colocado vida no sentido orgânico da palavra, né? E aí a gente volta um pouquinho às aulinhas de química e biologia, seres orgânicos e inorgânicos. Então, a partir daí ele adquire vivacidades, sensações. A partir do reino animal, instinto e início da inteligência, do desenvolvimento da inteligência, um tantinho do sentimento. E desabrocha tudo isso na fase humana. Então, particularmente, eu entendo que sim, o princípio inteligente já pode ser detectado, pode ser encontrado no reino mineral. Não ainda com a vivacidade, mas já existe um embrião, né? Sobre a evolução do planeta, como fica o comportamento do povo do Oriente Médio? Pai mata filho de 4 anos porque não gostava dele. Soltam bomba, vivem em guerra, as mulheres então não têm vida. Então, a questão do Oriente Médio, as dificuldades, a violência extrema que eles vivem lá, como encaixar tudo isso no período que a gente está vivendo, transição planetária. Na verdade, esse período de transição planetária, ele está estipulado no capítulo 19 do livro A Gênese, de Kardec. E Kardec disse que algumas características seriam marcantes no período de transição do planeta. A loucura, né? E aí a gente coloca loucura no sentido mais amplo da palavra, né? Hoje é muito difícil achar alguém que não toma ou não tomou remédio antidepressivo, ou que tenha depressão, ou que já teve depressão, ou que não tome algum remédio para dormir, né? Então, esse sentido. O suicídio. O suicídio hoje no mundo é talvez a maior motivo de morte, né? A Organização Mundial de Saúde diz que existe um suicídio a cada 40 segundos no mundo, né? E além disso, o processo de violência e de degeneração dos pensamentos coletivos seria muito grande também nesse período. Por quê? Porque é um período de transição. Ou seja, aqueles espíritos maus, vinculados à crueldade, à maldade, aos sentimentos negativos, estão tendo no planeta a última oportunidade aqui. Depois do que, se não se reabilitarem, serão retirados do planeta. E, em contrapartida, os espíritos nobres vão chegando para auxiliar no processo de renovação do planeta. Então, é natural que a marca da violência, do abuso, do erro, seja notada de forma mais concreta, de forma mais espalhada no mundo, nesse período, pela vivência ao nosso lado desses espíritos maus que ainda persistem nessa maldade, mas que já não terão mais caso, já não terão mais oportunidade na Terra assim que desencarnarem. Porque as pessoas têm das mudanças da vida, já que muda sempre. Acho que faltou alguma pergunta, alguma palavra aqui. Ó. Por quê? Deixa eu ver. Porque as pessoas têm medo das mudanças da vida, já que tudo muda sempre. Por que as pessoas têm medo das mudanças da vida se tudo muda sempre? Pelo simples motivo que a gente tem medo do que é diferente. A gente tem medo do que é desconhecido, né? Então, nós queremos manter o conforto daquilo que a gente conhece. É natural, né? Uma criança, ela tem medo
de ir para a escola porque é um ambiente diferente. Depois ela tem medo de ir para outra aula, para outra série, para outro curso, para a faculdade, morar sozinho, casar, ter filhos, né? Um novo emprego, uma nova cidade, uma nova casa. Sempre há motivo de medo, uma vez que a gente sai de uma situação confortável ou segura, ou que a gente conhece, para algo que a gente ainda não conhece, não domina. E um dos sentimentos grandes e fortes do ser humano é a vontade de dominar todas as situações. Por isso que a gente tem tanto medo da morte, porque é um momento que a gente não controla. A gente se entrega totalmente a Deus, né? Então é por esse motivo. Pode acontecer de uma pessoa encarnada, ao dormir, sair do corpo e entrar em contato com o médium ou passar alguma mensagem para outra pessoa, também encarnada através de um sonho? Se uma pessoa pode, ao dormir, sair do corpo, entrar em contato com uma outra pessoa, isso, uma pessoa encarnada, né? Encarnada, também em sonho, os dois se encontrarem no mundo espiritual e ele passar um recado, é isso? É, em contato com o médium. Deixa eu ver, peraí. Pode acontecer de uma pessoa encarnada, ao dormir, sair do corpo e entrar em contato com um médium ou passar alguma mensagem para outra pessoa, também encarnada, através de um sonho? Bom, o médium, ele pode dar passividade a um espírito, né? Se esse espírito está desencarnado ou se ele está desdobrado pelo sono, pouco importa. Então teoricamente, pode uma pessoa dormir e dar a comunicação através de um médium em uma reunião mediúnica, tá? Tanto quanto ele pode entrar em contato através do sonho com uma outra pessoa que esteja dormindo, os dois se encontrarem e a pessoa que acordar e receber essa mensagem pode eventualmente se lembrar, né? Então, teoricamente, é possível sim. Você poderia falar sobre laços familiares? Falar sobre laços familiares. Laços familiares talvez seja uma das grandes missões de nós espíritos na Terra, né? Porque a grande maioria de nós traz como missão principal na vida se reabilitar dentro da família. E por quê? A família, ela é sempre composta de pessoas, de espíritos que a gente gosta, amigos nossos de outras existências e também daqueles que são nossos inimigos. Ou melhor, aqueles que nós fizemos mal no passado e que agora voltam conosco na mesma família para que a gente possa transformar o ódio em amor. E por isso que muitas vezes existem dentro da própria família pessoas que não gostam de nós, né? Então é a oportunidade abençoada da reabilitação. Então, as dificuldades, os problemas, eles existem, mas são consequências de uma causa maior, que se não encontrada razão nessa existência, com toda certeza está em existências anteriores. Como se pode explicar o amor de um fã por seu ídolo? Apenas amor, sem adoração ou idolatria excessiva. Como explicar o amor de um fã por seu ídolo? Apenas amor, sem adoração ou idolatria excessiva. Como que a gente pode explicar isso? É uma exteriorização de uma forma de amor. É uma admiração muito grande por aquilo que aquela pessoa representa ou faz, né?
Por que representa ou faz? Porque nem sempre a pessoa tem uma idolatria por um fã ou por um ídolo pelo fato do que ele é, mas pelo que ele faz, pelo que ele representa, né? Por quê? Tem tantos ídolos que têm uma vida tão descontrolada ou desorganizada do ponto de vista emocional, do ponto de vista mental, do ponto de vista espiritual e moral, né? E não obstante as pessoas gostam, né? Ou porque fazem uma boa música, ou porque é um ator, ou é uma atriz, ou faz um papel de representatividade. Mas é normal do ser humano querer buscar pessoas que a visão dele, né, e aí essa visão ela é vinculada ao nível de elevação do próprio espírito fã, né, a pessoas que, ao modo de vista dela, pensam ou agem na sua determinada profissão da mesma forma que ela gostaria de agir, né? Então gostam de determinado cantor ou determinado ator por inconscientemente imaginarem que gostariam de ter a vida que aquela pessoa tem, né? João, o que está acontecendo? Estão usando subterfúgio, esparadrapo no umbigo, dizendo que é para não ser sugada a energia. Isso procede? A pergunta é se colocar esparadrapo no umbigo para que a energia do corpo não seja sugada, se procede isso. Não, não procede. Porque nós somos usinas de energia. O livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz conta que nós temos no nosso corpo o perispírito ligado ao corpo físico, célula a célula. E cada ligação de cada célula é uma potencial usina geradora de energia, né? Então, nós temos dentro do nosso corpo aproximadamente 10 trilhões de pontos de ligação com o perispírito. 10 trilhões de mini energias, mini usinas de energia. E essas usinas de energia não só captam energia do ambiente, como emitem energia, né? Então, o umbigo, ele não tem nenhuma vinculação espiritual, a não ser aquela eminentemente física de ser a cicatriz, entre aspas, do cordão umbilical, tá? Eu tive um sonho com meu irmão e sobrinho já desencarnados. No sonho, meu sobrinho tinha sofrido um acidente. Foi como ele desencarnou. Eu fiquei muito impressionada com o sonho. Bom, você teve um sonho em que seu sobrinho desencarnava. E depois disso ele acabou desencarnando, né? E você ficou impressionada com isso. Não se impressione, porque é um fato relativamente comum. Ele não desencarnou porque você sonhou com ele nessa condição. Você sonhou com ele porque ele ia desencarnar. Porque todo o processo de desencarne é previsto pela espiritualidade, excetuando-se, tirando o suicídio. Então, quando está no período aproximado da pessoa retornar para casa, desencarnar, as equipes espirituais começam o processo de preparação do indivíduo para que ele retorne. E muitas vezes a própria pessoa não percebe isso. Quando a pessoa tem uma certa sensibilidade, alguém da família, por exemplo, ele pode, em sonho, captar essa informação e decodificar através do cérebro como um sonho de um acidente ou de alguma coisa assim que possa ocorrer, porque é uma vez que vai ocorrer mesmo, né?
Você apenas captou uma informação que a espiritualidade superior já estava se preparando para isso, tá? João, estamos passando por uma transição pelo momento que estamos vivendo. Precisamos, além de modificar, teremos também que aprender a recomeçar de um jeito totalmente diferente? Período de transição, se a gente, além de modificar, temos que nos habituar a viver de uma maneira diferente, com toda certeza, né? O mundo de transição já não há mais espaço para a forma egoísta com que a humanidade vem vivendo, né? E aí, quando eu falo forma egoísta, somos todos nós, toda a humanidade. Por séculos, nós vivemos usufruindo do planeta e das pessoas ao nosso bel prazer, né? Já não justifica que nós, por exemplo, retiremos tanto da natureza sem retribuir, né? O desmatamento, né? As poluições, jogar lixo na rua, né? Isso só como um exemplo do que nós deveremos fazer, né? Porque daqui a alguns séculos eu tenho absoluta certeza que as pessoas daqui a 300, 400 anos vão olhar para nós do começo do século 21 e falar: nossa, como eles eram bárbaros, como eles tinham costumes bárbaros, o que para nós hoje é uma coisa tão comum, né? Então há necessidade de nós começarmos a mudar moralmente, porque em mudando moralmente nós começamos a respeitar nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, os nossos irmãos em sociedade, começamos a respeitar o nosso planeta, e a partir daí nós modificamos a estrutura da nossa vida. Mesmo fazendo o evangelho no lar, fazer as orações diárias e tomar todos os cuidados para não baixar o padrão vibratório, sinto energias pesadas ao ponto de provocar acidentes domésticos? Pode acontecer isso? Mesmo quando nós fazemos o evangelho no lar, as nossas orações, mesmo quando a gente toma cuidado para manter o padrão mental, os pensamentos elevados, se pode ocorrer algum tipo de acidente doméstico por perturbação espiritual. As perturbações espirituais, né, quando Kardec analisa a influência dos espíritos na nossa vida, na questão 459, Kardec fala assim: os espíritos influenciam na nossa vida? E o Espírito de Verdade responde: de tal forma que muitas vezes eles que vos conduzem. Então, na verdade, quando nós temos uma certa sensibilidade mediúnica, nós estamos vinculados a perceber influências positivas e negativas, dependendo da situação. O importante é que nós continuemos esse processo de vinculação no bem, para que, não obstante pequenos acidentes ou pequenas contrariedades no dia a dia, que possam ser influência espiritual, não acabe nos afetando no sentido de nos derrubar o padrão vibratório. Porque essas pequenas coisas do dia a dia, como, por exemplo, uma chave que a gente coloca em um determinado local e some, depois aparece em outro local, TV que acende, apaga, luz ou alguma coisa nesse gênero, isso são meios que os espíritos embusteiros, brincalhões fazem para nos incutir o medo, né? E nós não devemos alimentar isso. A partir do momento que nós levamos isso com uma certa naturalidade, eles perdem o interesse e acabam deixando, né? Então, manter a naturalidade, continuar em oração, que isso tende a passar. João, a motocicleta é considerada um veículo suicida na espiritualidade? Se a motocicleta
é considerado um veículo suicida na espiritualidade? Depende. Depende. Depende do quê? Se você dirige a moto com segurança, né? Se você vai numa estrada que comporta a velocidade máxima de 100 km por hora, você vai a 100 km por hora ou menos, e eventualmente ocorre um acidente que você não conseguiria prever, você não é um suicida. Mas se você vai na mesma rodovia, 100 km por hora, mas você vai a 150 e eventualmente ocorre alguma situação e você sofre um acidente que você não teria como prever, você é um suicida. Então a moto, o carro, o avião, qualquer meio de transporte que seja utilizado de forma irresponsável, ou seja, fora dos padrões da velocidade máxima, é considerado um suicídio, né? Indireto, mas é uma forma de suicídio, né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. A moto é vista de forma mais contundente, porque eu costumo até colocar a questão, né? Na moto, a proteção da moto é seu peito, né? Se você cai de uma moto, você protege a cabeça, mas o resto do corpo, né? Então é bem difícil essa questão. Ter uma moto e utilizá-la com responsabilidade não tem problema nenhum. João, fale para nós sobre os elementos. Falar um pouco sobre os elementais. Em verdade, a gente colocou um pouco na terça-feira sobre a alma dos animais. E que os animais têm sim espírito, chamado, por enquanto no reino animal, de princípio inteligente. Tá? Nós sabemos também que esse princípio inteligente animal, em dado momento, ele adquire a consciência e entra como espírito humano. Mas o que ainda está meio nebuloso, o próprio Kardec analisou de forma superficial essa questão, e a gente tem que tomar muito cuidado com os livros que a gente lê com esse tema, porque é um tema extremamente delicado e nem sempre os livros que a gente vê com esse tema são reflexos da realidade. Nós sabemos que essa transição do princípio inteligente animal para o espírito humano, ele não se dá de uma hora para outra. Ou seja, um cachorro desencarna e na próxima encarnação ele já é um espírito humano. Não é assim. Porque a evolução não dá saltos, né? E se a evolução não dá saltos, nós somos forçados a acreditar pelo bom senso que esse processo de adaptação do princípio inteligente animal para o espírito humano também é lento e gradual. E como seria isso? Seria através do processo de adaptação desse princípio inteligente ao espírito humano, numa transição que ocorre no mundo espiritual, e essas formas de espíritos ou de princípios inteligentes formando-se na condição de espíritos, eles podem ser chamados de elementais, que é uma transição entre o princípio inteligente animal e o espírito humano, né? Mas nós, como eu disse, nós não temos dentro da codificação e dos livros sérios da doutrina espírita, muitos elementos sobre os elementais, né? O que nós sabemos é que é uma forma de vida, um espírito, se a gente pode colocar assim, que está num período de transição
entre o princípio inteligente animal e o espírito humano. João, os espíritos que auxiliam nas casas espíritas kardecistas e os que auxiliam em outras casas espiritualistas se encontram em uma mesma vibração para estarem juntos nas mesmas colônias espirituais, ou cada falange de espíritos tem a sua colônia? Se os espíritos que trabalham nas colônias, nas casas espíritas, e os espíritos que trabalham em outras reuniões espiritualistas, como por exemplo a Umbanda, o Candomblé e tantas outras, se eles habitam a mesma colônia espiritual ou têm colônias diversas. Aí vai depender muito, né? Na maioria das vezes, eles convivem juntos, em regiões diferentes das colônias, né? Mas convivem juntos, trabalham juntos, né? Uma vez que, aquilo que eu comentei uma vez, quando eu fiz em uma reunião, nós comentamos um pouco sobre o Espiritismo, o que não é o Espiritismo, e eu falei sobre isso. A divisão da religião está na Terra, né? Em realidade, todas as religiões, cristãs ou não, todas são irmãs, todas falam o bem, todas procuram a Deus, né? Então, os espíritos que trabalham nas reuniões espíritas e nas reuniões espiritualistas são irmãos de trabalho, né? Tanto os espíritos, que a gente pode utilizar a expressão do Dr. Bezerra de Menezes, os espíritos espíritas trabalham e ajudam nas reuniões espiritualistas, tanto quanto os espíritos que trabalham em reuniões espiritualistas ajudam nas reuniões espíritas, né? Porque há uma congregação, há uma fraternidade muito grande entre eles, né? Ao contrário do que ainda ocorre na Terra, que a religião é mais uma ferramenta de separação e não de união, né? Infelizmente. Meu irmão foi entubado devido ao câncer maligno. Ele ouviu as coisas que falei para ele, ele faleceu em poucos dias. O irmão dessa pessoa estava entubado com câncer terminal e faleceu poucos dias depois. E a questão é se ele ouviu, se nosso irmão ou irmã falar com ele. Com toda certeza, porque quando estamos em coma, o corpo está imóvel, inconsciente, mas o espírito está totalmente consciente. E os espíritos de luz aproveitam essa oportunidade do coma para prepará-lo e fortalecê-lo para o desencarne. Então, quando um familiar, um amigo está próximo, conversando com ele, os amigos espirituais o auxiliam para que ele capte todas as informações que você falou. Leve contigo, meu irmão ou minha irmã, a certeza de que ele ouviu cada palavra que você disse e guarda no coração. João parou de entrar aqui. Entrou alguma aí? Sou mãe de 4 crianças hoje. Eu já não posso gerar mais filhos, mas sempre sonho com gravidez. Me vejo em trabalho de parto. Deixa eu só abrir aqui, gente. Só um instantinho que a tela está... Aqui. Em trabalho de parto, até amamentando, mas isso é frequente. Minha filha de 8 anos também sonha com esse irmão. Enfim, pode acontecer
de, em caso de adoção, a criança já ter sido meu filho em outra vida? Sim, pode, é muito comum, né? Porque como eu comentei na questão anterior, as famílias se unem por necessidade, por laços anteriores, né? Então, quando não há possibilidade de gerar por si mesmo, pode ocorrer em casos de adoção de um espírito vir que já estava vinculado a vir com você, né? E pela impossibilidade de gerar, pode sim vir por causa de adoção. Mas tome cuidado, minha irmã, porque em realidade não é pelo fato de você sonhar de forma frequente com isso que você tenha a necessidade ou obrigação de adotar alguém, né, para poder cumprir essa tarefa. Não. Né? Muitas vezes esse sonho repetitivo pode ser até algum reflexo de uma vida anterior sua, né? Porque quando nós estamos na condição de sono, nós estamos libertos do corpo, algumas vezes a gente se recorda de vidas anteriores em que, por exemplo, você teve mais um filho, né? E isso pode vir para você como lembrança do sonho, como você está tendo o parto ou amamentando, enfim, ou até a sua filha por ter uma sensibilidade maior. Você coloca que ela tem 8 anos, e a criança até 8, 9 anos tem uma sensibilidade muito grande, e uma capacidade muito grande de captar as informações do mundo espiritual. Então pode ser isso. Não entrou mais, João. Não? Aqui não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu entrar aqui novamente, só um instante, que eu vou tentar aqui para que a gente possa continuar. Necessantes. Eu já coloquei mais recentes, mais relevantes. Dá uma olhada aqui. Até agora. Deu um pequeno probleminha aqui, mas a gente já volta. Eu estou tentando localizar as questões aqui que ainda faltam. Achou? Não, então as mesmas perguntas. As mesmas que já foram. As mesmas, né? Tem uma aqui que eu localizei. Por que as reuniões mediúnicas não são mais abertas ao público? Por um simples motivo, meu irmão, porque elas nunca deveriam ser abertas ao público. Kardec, no Livro dos Médiuns, quando ele fala, lá eu não vou me recordar o número do capítulo, mas ele fala o seguinte, que as reuniões mediúnicas devem ser feitas entre pessoas que tenham a mesma simpatia pela doutrina espírita, comunhão de intenções e que tenham compromisso com o trabalho mediúnico. Então, por isso mesmo, as reuniões mediúnicas devem ser fechadas ao público. Porque quando a reunião mediúnica é aberta ao público, a reunião mediúnica ela é vinculada muito à energia e a pensamento. E quando a gente abre ao público, nem todos que ali estão vinculados com a oração, com o pensamento elevado. Então isso atrapalha demais a vibração da reunião e acaba atrapalhando o trabalho. Então, em realidade, Kardec já vem orientando isso. Infelizmente, algumas casas espíritas mantêm, né, eu não critico, mas também, né, coloco a posição da doutrina, que não deve-se ter reuniões abertas ao público pelo fato de acabar atrapalhando a vibração
a vibração da reunião, atrapalha o processo de concentração dos médiuns e abre portas para que o médium seja vítima de eventuais mistificações. Então, por esse fato, as reuniões mediúnicas não devem ser públicas, tá? João, quando o coma prolongado é motivo de recusa do espírito partir ou retornar? Se um o coma prolongado é Sim. motivo de um espírito estar se recusando a partir ou retornar. Se um coma prolongado é motivo do espírito não querer partir ou retornar, não. Na verdade, o coma é uma preparação para o espírito, ou seja, uma preparação para ele para uma nova etapa da sua vida, né, quando ele fica um longo tempo e volta, ou uma preparação para o seu processo de desencarne, porque ele está ligado ao corpo, mas ele continua vivo, continua ativo no mundo espiritual, né? Muitas vezes ele precisa de uma pausa, né, para que ele possa rever alguns conceitos, se fortificar em algumas situações e retornar e concluir a sua tarefa, ou, no caso, quando ele vai mesmo desencarnar por isso, ser mais bem preparado nesse período do coma para que ele não sofra tanto quando se concretizar o processo de desencarne. Sofra tanto no sentido de adaptação ao mundo espiritual, não necessariamente do desencarne, porque nós sabemos que o desencarne não gera dor, né? Mas é nesse sentido. João, pode acontecer de pessoas estarem tentando entrar em contato ou orando por espíritos que já reencarnaram? Se sim, os espíritos encarnados recebem os benefícios das orações? É possível que alguém esteja orando para um espírito que já esteja encarnado, e se ele está reencarnado, ele recebe as orações? Sim, recebe. Porque, na verdade, nós estamos nesse plano de vai e vem das reencarnações, né? Então, eventualmente, eu faço uma prece a um avô ou a um tio que desencarnou. Se ele está no mundo espiritual, ele vai receber imediatamente e captar essa mensagem claramente. Se ele está encarnado, lógico que ao estar ligado ao corpo físico, ele não tem uma noção clara da minha prece, mas ele vai receber essa energia e aproveitar bem essa energia, né? Porque ele capta essa energia positiva da minha prece como força, como revigoramento, né? Como incentivo para ele continuar. Recebe com toda certeza. Ontem foi aniversário do meu filho desencarnado há 2 anos e 7 meses. E eu pedi muito a Deus para sonhar com ele. Eu hoje de manhã tive um sonho muito real. Meu filho entrava no meu quarto me chamando com a mesma alegria que fazia sempre comigo. Isso significa que está bem? Há 2 anos e 7 meses, a nossa irmã teve o filho retornando ao mundo espiritual, né? E pelo aniversário ela rogou a Deus que lhe permitisse sonhar com ele, e ele veio até ela. Isso significa, minha irmã, 2 coisas. A prece de mãe, como diria Chico, né? A oração de mãe não bate, arrebenta as portas do céu. E que seu filho está muito bem, que veio, recebeu a tua prece, veio te visitar, e não obstante estar do outro lado da vida, continua te amando muito, né? E sempre estará contigo. Que Deus te abençoe. João, essa nuvem gigante de gafanhotos que se aproxima do Brasil, a nuvem de poeira que está invadindo alguns países, essas ressacas que estão invadindo e destruindo as praias, fazem parte da transformação planetária?
Se essa onda de gafanhotos que tá dando nos jornais, né? Essa onda de tempestades de areia e outros movimentos da natureza se fazem parte do período de transição planetária. Sim, há uma possibilidade de ser também um processo que faz parte desse período de transformação, né? Mas que nós não nos vinculemos tanto a isso. Por quê? Porque a natureza é sábia nos seus desígnios, né? A transformação moral, que será o grande ponto de partida dessa transição planetária, né? O mundo não vai acabar fisicamente, né? Nós estamos num período de transição, mas uma transição moral. Esses acontecimentos da natureza, eles tomam uma relevância muito maior em virtude do período que nós estamos vivendo, de uma sensibilidade emocional muito grande devido à pandemia, né? Mas que não retrata, como muitos dizem, o fim do mundo, né? Eu ouvi outro dia, né, que o mundo receberá as 7 pragas do Egito, ou coisa semelhante, né? E não é assim, né? São fenômenos da natureza, naturais, que ocorrem, né, e que vêm ocorrendo, né, mas que agora, em virtude desse psicológico emocional abalado da humanidade, tomam uma característica muito maior do que realmente são fenômenos da natureza. Tá? E que a transformação do planeta será uma transformação eminentemente material e espiritual. João, se estou dentro de um avião e ele cai por falta de combustível, sou considerado um suicida? Se a pessoa está viajando no avião e o avião cai por falta de combustível, é um suicida? Não. Porque você não quis se matar, né? O avião não é um meio, não é um meio de transporte radical, se a gente pode colocar assim, né? Porque assim, há sempre suicídio quando há vontade de desencarnar. Se essa vontade é consciente ou se essa vontade é inconsciente quando eu assumo o risco. Eu sei que há um risco grande de acontecer e mesmo assim eu vou. Então, hoje eu estava vendo no jornal um rapaz que estava num balão a 4 quilômetros de altura, jogou o paraquedas e pulou sem nada, esperando que outro paraquedista o pegasse. Eu acredito que seu anjo da guarda estava de muito bom humor, porque ele foi capturado e desceu bem. Mas a probabilidade de ter morrido é imensa. Então, nesse caso, se ele despencasse e morresse, era suicídio, né? Porque ele assumiu o risco. Agora, avião não. Inclusive, avião é uma das formas mais seguras de se viajar. Presta atenção. João, boa noite. Já imaginou se um dia a gente descobrir que está sozinha no planeta e tudo ok com a gente e acreditava, e aí é mentira, se nem Deus existe, nem os espíritos e nem reencarnação, como faríamos? Se a gente descobrir certo dia que não existe Deus, que não existe reencarnação e nem espíritos, o que a gente faz? É uma pergunta difícil de ser respondida, porque não tem essa possibilidade, né? Não tem como explicar a vida humana sem se render a Deus, né? Se a vida humana e o universo não fossem criação de Deus, seria obra do acaso, da coincidência, né, da sorte. E se a gente tem
um certo conhecimento de astronomia, a gente percebe que é impossível a órbita dos planetas, por exemplo, e aí a gente só vai colocar um exemplo, a órbita dos planetas ser elaborada pelo acaso. Não tem um planeta no universo que tenha a órbita errada, né? E fora a vida na Terra, né? Como surgiria tanta coisa assim por acaso, né? E os espíritos, né, existem só dentro da codificação espírita provas inegáveis da existência dos espíritos, né? Eu vou colocar apenas uma questão aqui rápida. E aí eu vou dar um dado que eu acabei não dando na live de terça-feira. Em 1944, Emmanuel, o mentor espiritual do Chico, psicografou o prefácio do livro de André Luiz, Os Mensageiros, 1944. E entre outras coisas ele disse assim: os chimpanzés e os homens guardam o mesmo corpo físico, com ligeiras alterações. Nossa, todo mundo caiu de pau em cima do Chico por causa dessa afirmação. Onde já se viu o chimpanzé ter praticamente o mesmo corpo do homem? 1944. Pois bem, 56 anos depois, no ano 2000, quando os cientistas concluíram o estudo do genoma humano, que é o mapa genético humano, eles descobriram que a diferença entre o corpo humano e o corpo de um chimpanzé é de 0,64%. Exatamente o que o Emmanuel havia falado há 56 anos atrás. Então, esse é apenas um exemplo. Mas quando nós vemos as obras espíritas, a gente acha milhares de exemplos desses. Informações que os espíritos dão que vão ser comprovadas pela ciência 30, 40, 50, 60 anos depois. Então não há possibilidade mínima de não existir Deus, os espíritos. Minha pergunta é referente ao tema de terça-feira. Sim. O cachorro estando no último grau de elevação, o espírito dele pode escolher em reencarnar como humano ou continuar como cachorro? É uma pergunta interessante, meu irmão. O cachorro está no último degrau da fase animal, depois do que ele reencarnará na condição humana. Se ele pode escolher reencarnar na condição humana ou permanecer cachorro. Uma das características da raça, da fase do reino animal, é que ele ainda não tem o livre-arbítrio desenvolvido a ponto de escolher. Então, há equipes espirituais no mundo espiritual que cuidam desses animais no mundo espiritual, verdadeiras colônias, e que são responsáveis pelo processo de reencarne deles e também do planejamento desse reencarne. Então eles não têm essa possibilidade, até porque, como eu comentei em perguntas anteriores, antes de reencarnar na condição hominal do homem, ele fatalmente passará por um período de transição na condição que nós chamamos de elementais. Temos outra pergunta aqui referente aos gafanhotos. Tá. Só um instante antes de continuarmos, eu gostaria de pedir que encerrasse as questões. Nós estamos a 10 para as 9, para que nós possamos concluir essas questões e após ir para a vibração do passe, tá? As demais nós podemos fazer semana que vem. João, com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, como pandemia, essa onda de gafanhoto, a nuvem de areia que hoje estava na mídia, terremoto no México,
muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, algumas religiões falam sobre o Armagedon, outras sobre os dizeres da Bíblia como o fim dos tempos, o Apocalipse, etc. Na visão espírita, como podemos entender todos esses acontecimentos? Então, em relação a esses acontecimentos, né, cada religião coloca de uma forma, né? Os nossos irmãos evangélicos, por exemplo, dizem ser o Armagedon. Armagedon, o que é Armagedon? Né? As pessoas falam muito assim, mas eles não compreendem muito bem o sentido. Armagedon é um vale que existe em Israel, onde, segundo a tradição dos profetas antigos, daria a luta final entre Deus e o diabo, né? Mas é uma alegoria da luta moral entre o bem e o mal. O que nós vemos hoje? O que nós estamos vendo hoje? As pessoas de bem lutando contra essa onda do pensamento negativo e mal que muitas pessoas ainda têm, de egoísmo, de orgulho, de inveja, de vaidade, de perturbação em todas as áreas do conhecimento humano, na música, nas artes, né? Nos comportamentos sociais, as drogas. Nunca foi tão marcado como agora. Então, essa luta simbólica entre Deus e o diabo nada mais é do que essa luta moral que nós estamos passando hoje, né? E esses acontecimentos, como eu coloquei, são acontecimentos naturais, da natureza, né? Que tomam um caráter de relevância maior pelo fato de nós estarmos passando por essa pandemia, né? Que de alguma forma fragiliza o nosso psicológico, a nossa sensibilidade, e acabamos tomando nessas atitudes uma expressão, uma dimensão que ela não tem. Mas em realidade o mundo não vai acabar, né? O mundo continuará, e nós também, né? O que acabará é o mundo moral velho, né? O mundo moral em que as pessoas estão extremamente ligadas a 3 grandes vícios que carregamos há séculos: o orgulho, o egoísmo e a materialidade. Pararam as perguntas. Tem alguma aí? Não, acredito que encerraram as questões. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só conferir aqui se tem mais alguma questão. Se não tiver, nós passamos ao passe. Lema de terça. Não, só um instante, pessoal. Só. Aqui não está entrando mais perguntas. Boa noite. Por que será que não consigo me concentrar na hora da oração? Muda o meu pensamento em outra coisa. É muito complicado realmente nos concentrar no momento da oração. Por quê? Porque o nosso pensamento, ele borbulha pensamentos constantes da hora que despertamos à hora que nós vamos adormecer. Então, quando nós paramos a casa mental para orar, é comum que os pensamentos borbulhem. Quando nós começamos a orar, é natural, inicialmente, que esse pensamento fuja para outros pensamentos. Esforce-se, mantenha, né? Faça a sua prece da forma com que você achar melhor, mas não se esqueça de perseverar, porque aos poucos esses pensamentos vão dar lugar à concentração.
Uma forma maravilhosa de se concentrar é não se vincular tanto na prece, mas conversar com Deus, abrir o seu coração, porque quando nós conversamos com Deus, nós temos uma facilidade maior de concentração. Mas perseverando, isso acaba passando, tá? Deixa eu só ver aqui se tem mais alguma. Acho que já estou encerrando, né? Não. Então são só essas. Eu agradeço as questões. Nós vamos então agora a nossa vibração para o passe, tá bom? Vamos lá então? Vamos elevar o pensamento e pela força do pensamento vamos nos transportar às margens do lago de Genezaré. A água límpida, a praia, o sol, as casas de pedra e Jesus se aproximando de nós. A cada passo que Ele dá na nossa direção, o nosso sentimento, o nosso coração se enche de gratidão e alegria. Ele vem sorrindo ao nosso encontro, nos abraça. E como é bom esse abraço carinhoso do Mestre. Nos sentimos renovados. E aos poucos vamos nos iluminando com a sua luz, que penetra o nosso corpo e começa a harmonizar todo o nosso organismo. Alcança a nossa mente, trazendo a harmonia dos pensamentos, nos auxiliando a elevar o pensamento nobre, retirando os pensamentos perturbadores. Essa luz agora alcança o nosso coração e o nosso espírito, renovando-nos na força e na fé, na esperança e na alegria. E nessa luz que nos envolve nesse momento, começamos a sentir uma alegria incomparável, uma sensação de segurança e de paz. Jesus ainda nos acarinha com o abraço. Gostaríamos que esse momento não terminasse. Ele olha para nós agora fixadamente, sorri e diz: Filho, estou contigo. As lutas da vida física são provas de avaliação para o seu próprio sucesso espiritual. Não está sozinho nos labirintos da vida física. Estarei contigo até a consumação dos séculos. E essas palavras entram no nosso coração como chuva graciosa a alimentar a terra árida. Sentimos uma renovação de pensamento, uma renovação orgânica, uma renovação espiritual. E lentamente, gradualmente, começamos a retornar à nossa realidade. E assim, nos vemos envoltos nessa energia maravilhosa,
os nossos amigos já também fluidificaram as águas, que nesse momento se transformam em remédios para as nossas necessidades e dos nossos familiares. E agora, meus irmãos, nos resta agradecer. Agradecer aos nossos mentores espirituais, que de forma tão amorosa nos acompanham nas nossas lutas diárias. Aos nossos trabalhadores que trabalharam conosco nessa reunião, fazendo essa reunião possível hoje. A Francisco de Assis, o nosso patrono, a Mãe Santíssima Maria de Nazaré, a Jesus, o nosso Mestre, e a Deus, o nosso Pai, a quem humildemente entregamos mais essa reunião aos pés, e rogamos, Pai da vida, nos ilumina, nos ampara, nos abençoe e nos protege, nos conceda uma noite de luz e de paz, um resto de semana abençoado, e que possamos ao longo dos dias sempre sentir a sua força invisível ao nosso lado, nos conduzindo pelos caminhos do Evangelho de nosso Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, e com essa prece, encerramos mais uma reunião. Meu profundo agradecimento a todos que nos presentearam com a sua presença, com as questões. Como todas as lives de quinta-feira eu coloco, se eventualmente alguma resposta vocês perceberem que não está devidamente vinculada à doutrina espírita, eu peço o carinho de colocar nos comentários para que a gente possa também aprender e juntos evoluir, uma vez que na doutrina espírita não existem professores, todos somos alunos, aprendizes, né? Agradeço profundamente o carinho de todos vocês, minha profunda gratidão. Lembrando que essa live estará na página do Facebook do Grupo de Assistência Espiritual Francisco de Assis, mas também daqui a pouco também estará no nosso canal do YouTube, como as demais reuniões de Pinga Fogo e das reuniões doutrinárias de terça-feira, as nossas palestras, seminários, os filmes, enfim, aqueles que quiserem conhecer a nossa página, o nosso canal do YouTube, sejam todos muito bem-vindos. É Gaefa Espírita, GAEFA, que é Grupo de Assistência Espiritual Francisco de Assis. Fiquem à vontade para conhecer nosso canal, a nossa página, enfim. Tenham um final de semana de luz e de paz. Se Deus quiser, terça-feira que vem nós estaremos juntos novamente para mais um Evangelho, terça-feira a partir das 8 horas da manhã, das 8 horas da noite. E na terça-feira pela manhã eu já publico nas redes sociais também o tema que será à noite, tá bom? Meu profundo carinho, minha profunda gratidão a todos que aqui estão conosco e peço a Deus que os ilumine, ampare e abençoe, concedendo um resto de semana de muita luz e muita paz. Fiquem com Deus, meus irmãos, e que a graça de nosso Mestre Jesus seja o farol nosso de cada dia. Fiquem em paz.